Senhor. Irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor, na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Live de sábado com Deus, a primeira do ano. Irmãos, essa live de hoje será breve, não vamos terminar muito tarde. Vamos adorar e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, é uma maravilha estar glorificando o nome do Senhor. E também lembrando, para quem sentir no coração, dia 22 ou 23, parece. 22 não. Dia 23, esse que vos fala completa mais um ano de vida. Esse que vos fala vos completa mais um ano de vida. 19 aninhos para a honra e a glória do Senhor. Amém? Graças a Deus. É novo, mas toda honra é para Jesus. Que eu diminua e que Deus cresça. Obrigado, Jesus. É novo, um brilho novo, mas tem que ter jogo de cintura e postura e firmeza. Amém? Mas agradeço a Deus por tudo isso. E toda honra é para Jesus. E claro, estou aprendendo. Glória a Deus. Se eu continuar aqui, eu vou começar vou logo já falar minha biografia. Sou de família crente mesmo, pai de mãe, pai de pai não é espírita, mas a gente se respeita. O que acontece? Filho de crente não é crente. Ele que toma a própria decisão. Eu tô na igreja Loja de Deus que eu nasci desde quando era criança, mas é que negócio, eu já nasci convertido, não tem isso daí. Quando você completa 12 anos, é você que escolhe se você vai servir Jesus ou não. Não adianta nada os seus pais serem e você não for. Ah, poxa, meu pai é pastor, você serve a Deus? Não, aí não adianta nada. Aí, aos 12 anos, me converti, me desci as águas batismais com os 13. Só que a maneira como eu aprendi as coisas de Deus, que foi uma vez só, você só aprende uma vez só. Você não aprende, lógico que vão sempre estar aprendendo, mas você não aprende a mesma coisa duas vezes. Não existe negócio de reaprender. Se você aprendeu, é ali e acabou. Muitos vão concordar e muitos também vão discordar. Porque não foi do mesmo jeito. E porque foram tempos diferentes. Cada época é diferente. Por exemplo, anos 90 foi assim, anos 80 foi assim, anos 2000 foi assim. E é isso. E também, colocando para lá e para cá, são 7 anos de caminhada e 5 de pregação, que vai completar em julho para agosto. E 6 anos, 6 anos que eu desci nas águas batismais. Eu desci nas águas batismais no dia 1º de setembro de 2019. Eu tinha 13 anos de idade. Mas, toda honra é para Jesus. Naquela época as coisas eram antes da pandemia, eram bem diferentes como é hoje. Mas, amém. Vamos atualizando, progredindo. Mas estamos sempre com Jesus. Vamos orar, começar a live maravilhosa em nome de Jesus. Se eu estou parando um pouquinho porque deu aquele pigarro maravilhoso. Aquele pigarro horrível, sabe? Vamos orar rapidinho. Sabe que essas são as lives que eu prego por mais tempo, falo de Jesus para você, mas na pregação e hoje eu vou ser bem objetivo. Como também eu tenho os meus afazeres, os irmãos também têm vossos afazeres. E como tudo é com ordem e decência, o culto tem que começar, mas também tem que ter hora para terminar. Bom, vamos para a oração. Em seguida nós vamos para nossos queridos hinos da harpa cristã. Vamos louvar em pé mesmo. Os minutos de conversa vai ser sentado. Vamos orar. Querido Deus, amado Jesus Cristo, Santo Poderoso Deus Pai,
Eis-nos aqui, Espírito Santo, perdoe nossos pecados, tem misericórdia, que a gente se esvazie de nós e se enche de Ti, e que a gente possa, Pai, sentir Sua presença, Pai, nesse momento, nessa live, nesse culto que estamos oferecendo a Ti, no começo, meio e fim, através da harpa, através do momento dos avisos e através da palavra. Me use, Papai, como o Senhor quer e não como eu quero. Fale conosco, Pai, de maneira especial. Fique conosco, Pai. Receba, Jesus, a nossa oração, nosso louvor, nossa oração, nossa gratidão e nossa eterna adoração. Que a gente sinta a Sua presença, Pai, de maneira especial. Que a gente se desprenda que estão lá fora ao nosso redor. Que a gente ame e adore somente a Ti, Jesus. Desde já te agradeço. Confio em Ti, Jesus, que almas serão salvas, curadas, libertas, transformadas e renovadas e salvas por Ti, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar o hino da harpa, vamos na verdade orar o Salmo 190, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-ache com as suas penas e asas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo e broquel. Não te assustarás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assolha meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu escudo, fizeste Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos darão ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles livrarão com suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Da sua angústia eu estarei com ele, livra-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todo sempre. Amém! Glória a Deus! Receba essa oração de Jesus, em nome de Jesus. Para que você orou essa oração do Salmo 91? Para você que está passando por um momento difícil, ansiedade, luta, ataques, qualquer coisa, essa oração, eu creio que o poder da oração do Salmo 91, Jesus já passou aí na sua casa e já operou uma grande maravilha, uma grande bênção, já te curou, já te libertou, já te renovou, já fez um monte de coisa para a honra e a glória do teu nome, que é Ti, Jesus. Amém? Glória em nome de Jesus. Amém? Vamos agora para o hino 225.
Hino 225 da nossa harpa cristã. Só um minutinho. Quiser abrir a porta, tá calor aqui dentro. Hino 225 da nossa harpa cristã. Na batalha contra o mal, ser valente, segue marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, e não deixe tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui aonde for, escudando no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre com amor e cuidar-me do valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente. Fraco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre com amor, no indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra o mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre com amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus, aleluia, Santo Pai, glória a Deus. Só um minutinho, irmãos, por favor. Última vez que eu saio, tudo bem, irmãos? Eu precisei sair porque estou com um pigarro abençoado em nome de Jesus. Esse tempo seco. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Bom, perdão, viu? Não vai se repetir. Hino 212 da nossa harpa cristã. Hino 212 da nossa harpa cristã. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará.
estar com Cristo, onde a luta se trava, do lance do imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. E os batalhões de Cristo, prosseguindo avante, não os vês com que valor combatem contra o mal. Pode tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam aos outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, do lance do imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai nos coroar. Dai depressa, não vaciles, hoje Deus te chama pra viveres, pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance do imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai nos coroar. A peleja é tremenda, torna-se remida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar aos pobres, almas oprimidas, de quem furioso a quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance do imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus, aleluia, e Santo Pai, glória a Deus, aleluias. Isso aí, se prepare para a peleja em nome de Jesus e seja valente, em nome de Jesus. Vamos ver o próximo hino? Hino 243. Hino 243. Ao abrir o culto, nós abrimos este culto
em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por ato, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, se nos seus lances, pra ouvir que vos for dado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, te suplicamos, nova vida pra tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nos tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho teus filhos bem abrigados. Glória a Deus, aleluias. Glória sim. Vamos agora para os nossos queridos momentos de conversa. Me diga aí como é que vocês estão? Estão bem, em nome de Jesus? Eu tô bem, graças a Deus. Tava um tempo gostoso, tava um clima abençoado. Esse tempo pra cá, desde janeiro, tá um tempo úmido. Uma hora chove, outra hora faz calor, uma hora faz calor, outra hora chove. Tá um tempo doido. Tá um tempo abençoado. Mas, Jesus, temos que tudo em dar graças. Que não alague casa de ninguém, mas também que ninguém morra num calor desse. Porque quem aguenta o calor desse? Deus me livre. Mas eu te oriento. Se for sair, pegue se quiser. Se for sair, se for para um lugar longe, que vai fazer muito calor, porque esse calor ninguém aguenta. Nem homem, nem mulher, nem aguenta. Pega. Se for para um lugar sair, pega, chama um Uber, bebe água, se hidrate, toma um banho gelado. Evite ficar exposto ao sol, porque pegar insolação não é legal. Amém? Deus nos cura, nos protege, mas também temos que fazer nossa parte, porque senão não faz sentido. Aí me diz uma coisa, como é que foi a semana de vocês? Foi tudo bem, graças a Deus. A minha semana foi bênção, graças a Deus. Comenta aí como é que foi sua bênção, ou como é que foi sua semana em nome de Jesus. A minha semana foi uma bênção. Como é que foi a sua semana? Minha semana foi uma bênção, graças a Deus. Comenta aí. Aproveitaram as férias, viram aquelas séries maravilhosas da Netflix, os filmes e séries que estão passando. Voltaram às aulas para aqueles que vão estudar. Eu já terminei, graças a Deus. Glória a Deus. Agora só emprego que eu creio que Deus já proveu, em nome de Jesus. Bom,
É uma live hoje maravilhosa. Gosto de fazer. Quem sabe eu posso estar gravando num lugar maior, porque esse lugar que eu estou é um pouco maior. Onde eu estava era maior, aqui é um pouco. Mas quem sabe daqui Deus vai me colocar em um lugar mais elevado. É assim, quando o lugar fica pequeno pra gente, Deus nos leva para um lugar que tá assim para fazermos a obra. Mas e quando o lugar que a gente tá tem esse espação, temos que preencher. Amém? Entende o que eu tô falando? Mas, irmão, o que você quer dizer com isso? Você pode estar na mesma igreja há 20, ou 10, ou 7 anos. Mas se Deus tem uma chamada na sua vida e Ele te chamou, uma coisa que eu aprendi nesses cultos que foi pregado no culto de quarta, quando o lugar ficar pequenininho, Deus te coloca para um lugar elevado. Porque quando o lugar está aberto assim, e está grande, é porque tem muita coisa para a gente fazer. Não importa se a igreja é grande ou pequena, a igreja que foi remida pelo Senhor. Quando o lugar está assim, com essa espação, é porque nós temos que preencher com fé e nossas obras. E fazer aquilo que Deus mandou. Mas quando o lugar ficar pequeno, aí Deus te tira e coloca para um lugar mais elevado. É sempre assim. A igreja é fixa, mas o pastor e o obreiro que tem chamada, eles são móveis, ele vai. O triste é isso, ninguém fica no mesmo lugar para sempre, a não ser que Deus queira você lá. Mas eu acredito que cada um tem uma promessa diferente. A promessa que eu tenho não é a mesma promessa você, querido ouvinte, que está me assistindo, não tem. Deus tem uma promessa grande na sua vida, mas também não seja a mesma que o outro terá. Cada um, Deus escolheu por uma coisa. Cada um, Deus chamou por uma coisa. Então não podemos comparar e tentar entender a caminhada dos outros, em sim querer aplicar e colocar como pra quê na nossa vida. Bom, acho que já falei. Vou agora para a palavra. Que hora é que é agora? Que eu quero ver. 8h32. Esqueci de acessar a live no Facebook, mas amém. Agora sim. Irmãos, povo querido abençoado, você querido ouvinte, você que está em casa, teve uma semana abençoada, uma semana difícil, mas hoje creio que Deus vai te dar uma palavra para falar com você. Deus está me usando hoje como profeta para falar para você que Deus vai operar grandes coisas na tua vida. Amém? Vamos orar pela mensagem. Senhor, fale comigo, fale conosco, Pai, através da palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Pai. Me usa, Pai, como o Senhor quer, não como eu quero. Eu creio, Jesus, que vidas serão transformadas, libertas, curadas, lavadas, remidas pelo Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que não seja pregado religião, que seja pregada a Tua palavra, Senhor. Que eu não ligue para likes ou curtidas, e sim que a Sua palavra está sendo transmitida. Em nome de Jesus. Fale com seus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora mais preciosa da live, que é a palavra de Deus. Fique atento, que o nosso Deus quer falar. Perdão.
ao seu coração. Não importa se vai doer, não importa se vai ser leve, o que importa é que Deus quer falar contigo. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Então, vamos ouvir Deus falar. Irmãos, vocês estão em casa, você, querido ouvinte, você, irmão, você que não é irmão, mas irmão, do mesmo jeito, eu vos saúdo na paz do Senhor, na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Semana abençoada em nome de Jesus. Serei breve hoje, como eu falei, não serei muito cansativo. Serei simples, humilde, rápido, objetivo. Não precisa pregar difícil, e sim tem que pregar simples. Jesus pregou simples, então temos que pregar simples. Amém? Você aí, meu querido ouvinte, creia que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Deus está me usando para falar para você que Deus já fez grandes coisas na sua vida. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 13, versículo de número 3. Isaías, capítulo 13, versículo de número 3. Profeta Isaías, capítulo 13, versículo de número 3. Todos acharem Isaías 13, 3. Isaías 13 e 3. Isaías, capítulo de número 13, versículo de número 3. Todos acharam, digo amém? Amém. Que diz assim: o Senhor está chamando os seus soldados fiéis, os seus homens valentes, que se alegram com a vitória. Ele os está chamando para que castiguem aqueles com quem ele está irado. O Senhor está chamando seus soldados fiéis, seus homens valentes, que se alegram com a vitória, e ele os está chamando para que castiguem aqueles com quem ele está irado. Irmãos, aqui é uma profecia contra a Babilônia por causa dos seus pecados, maldades e o seu orgulho que desagradou a Deus. É uma profecia contra Israel, que Deus promete castigar, é uma profecia contra a Babilônia, que promete castigar a Babilônia. O tema aqui da linguagem de hoje é a profecia contra a Babilônia, que por causa dos seus pecados, erros e maldades, a Babilônia teve o castigo de Deus e mesmo assim não quiseram receber o castigo. Mas o que me chama a atenção é que nessa profecia contra a Babilônia, pelos seus pecados e erros e falhas e maldades,
Deus, ele chama os seus soldados fiéis para lutarem no confronto contra os inimigos de Deus. Deus chama aquele que é fiel para dar uma lição para aquele que não é fiel. Um aprendizado. Mostrar como é o destino do fiel e do infiel. E o tema da mensagem de hoje é: seja valente no confronto. Haja como soldado verdadeiro e fiel e corajoso. Amém? Irmãos, quando Deus te chamar, você pode estar passando por uma guerra ou luta espiritual ou alguma coisa difícil, ou quando Deus chama para dar uma lição no povo e te chamar para derrotar os inimigos e estar no confronto, irmão, não tenha medo de ir para o confronto. Vá, porque o Senhor Deus está contigo. Não seja covarde. Vá para o confronto. Quando você estiver no meio de batalha, Deus vai estar com você e você vai estar com a couraça da justiça, o escudo da fé e o capacete da salvação e a espada. Irmão, seja valente quando Deus te chamar para o confronto. Mas que confronto é esse? É uma guerra, é uma luta, é uma perseguição. Não sei qual é o seu confronto nessa manhã, mas seja valente. Como diz uma querida pregadora que eu conheço, que é a Camila Barros, reaja. Não se amedronte, não se curve, não tenha medo, não chore diante da situação, porque Deus estará com você. Seja valente, não seja medroso. Não fuja, não desista. Eu não estou pregando só para você essa mensagem. Essa mensagem também eu estou pregando para mim. Essa mensagem também não serve só para você. Essa mensagem também serve para mim. Essa mensagem serve mais para mim do que para você que está me ouvindo. Porque aquele que traz a mensagem, ele tem que viver a mensagem. Perdão. E todo aquele que Deus levanta para pegar a mensagem, passa por confronto. Nesses dias eu passei por um confronto difícil. A vontade de desistir, a vontade de largar. Não desista. E não se iluda. Mas qual é a finalidade dessa pregação aqui, irmão? Essa é uma finalidade que Deus está falando para você nessa manhã. Quando eu te chamar para guerrear comigo, obedeça, eu que sou teu Deus, e lute. Saia do oba-oba, da zona de conforto, e lute e vá para o confronto. Mas como é que vem esse confronto? Oração, jejum e ação. Simples assim. Mas é difícil. Quem disse que é fácil? Mas Deus te capacita. É difícil, mas não é impossível. Mas Deus te capacita. Muitas vezes eu falo de mim mesmo. Coloquei desculpas para não ir para o confronto.
até encovardar. Vou ser sincero para você que eu me encurvadei, mas não pode se encurvadar. Tem que ir para o confronto. E muitas vezes o confronto não é a luta espiritual e nem uma guerra espiritual. Muitas vezes um confronto que Deus te chama para guerrear é a chamada. Mas a chamada não é um confronto. Mas a série de coisas que você vai passar no decorrer da chamada é um confronto. Eu não quero. Eu te chamei. Vai. Eu não quero. Vai. Tô com medo. Vai. Tô sem medo. Vai. Não interessa como você esteja. Faça o que Deus manda. Vai logo, vai pro batuque, vai pro confronto, lute, guerreie, não desista, não pare, não se amedronta. E não chore. Muitas das vezes eu não fiquei em paz, muitas das vezes eu fiquei com medo, chorei, mas eu persisti. Eu tomei uma atitude e falei assim, opa, vou lutar. Irmão, 3 anos atrás, eu passei por um confronto, uma luta muito difícil. Mas eu não me curvei em meio a um confronto. Porque Deus estava comigo. Lógico que tem momento que você tem que abaixar a cabeça e ficar assim, ó. Eu estava passando por um processo difícil, junto com um confronto difícil. Chorei. Era difícil, muito difícil. Eu quase desisti. Mas eu tomei atitude e fui. Eu quase parei. Me lembro como se fosse hoje. Eu estava nos adolescentes. Estava passando por um confronto de desistir da caminhada. Mas não foi um confrontãozinho desse tamanho. Foi gigante. E eu decidi. Eu abro minha guarda-roupa, pego a roupa e vou pro congresso. Você me entendeu? Pelo confronto difícil que eu estava passando, eu não me curvei porque Deus estava comigo. Eu abri o guarda-roupa, não sei como eu fiz, que eu estava chorando, agoniado. Eu abri o guarda-roupa, coloquei a roupa do congresso e fui cultuar o meu Senhor. Lógico que depois disso minha mãe bateu umas fotos. Mas o que eu quero dizer com isso? Se Deus te chamou, se Deus te escolheu para ir para um determinado confronto, não sei qual seja, você tem que ir. Porque qual é o sentido de você ser um soldado se não tem uma guerra para você guerrear? Qual é o sentido de você querer ser um obreiro aprovado se não foi provado? As lutas e as guerras, as tribulações geram paciência e experiências na caminhada. Hoje você está chorando, mas amanhã você está rindo. Hoje é um confronto, amanhã vai ser uma experiência, uma bênção de Deus que você vai contar no meio dela. Confronto não é bom, mas você tem que lutar. Por outro lado, é bom, porque é nele que gera o quê? Experiências de fé. Irmão, tenha fé que quando você estiver no confronto, Deus vai estar com você. O semidronte não. O inimigo quer te atacar diversas áreas. Quer te atacar diversas áreas. Porque ele sabe que Deus tem um trabalhar na sua vida. E os inimigos que se levantam
Não pode nem ser não é só nem espiritualmente, também fisicamente. Faz parte da caminhada. O que tem que fazer nessa parte? Vigiar. E haja como soldado verdadeiro e fiel e corajoso. Soldado também chora, soldado também tem sentimentos, tem emoções. Quando você não estiver aguentando, você confessa: Senhor, vai nesse confronto comigo, porque eu não estou conseguindo, sentindo não estou nada. Senhor, eu aguentei até aqui, me ajuda, Senhor. A oração de um justo pode ir muito aos seus efeitos. E quando você confessa e é sincero, é íntegro com Deus, Deus opera na sua vida. Deus opera na sua vida. Seja sincero com Deus. Seja um soldado verdadeiro com Deus. Senhor, sem ti eu não consigo, sem ti eu não vou.